Saudações fraternas a você que acompanha o programa Biografia pela FEB TV. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma personagem ilustre que se chama William Crookes. Dentre nós espíritas, William Crookes é mais conhecido em função dos trabalhos que ele realizou de pesquisa relativas aos fenômenos de materialização com a médium Florence Cook. William Crookes, ele foi físico, químico em Londres, ele se formou em Londres, era considerado muito dedicado, muito aplicado durante os seus estudos preparatórios. Ele era o mais velho de 17 filhos. O pai dele fazia ternos, então o William Crookes teve uma família muito numerosa. E o pai dele tinha alfaiataria em Londres. Ele estudou durante a juventude dele no Colégio Real de Química em Londres. O seu primeiro trabalho ele foi ajudar um químico muito conhecido chamado Hoffman, mas já em 1854 ele entrou como ajudante no Observatório de Oxford. William Crookes, ele em seguida também começou a trabalhar como professor na Universidade de Chester e começou a juntar algum dinheirinho, né, como professor. E assim que ele pôde, ele montou o seu próprio laboratório. Isso aconteceu em 1859 e ele manteve esse laboratório até 1906. William Crookes, ele ficou conhecido e ganhou fama na sua época em função da sua dedicação. Ele perseguia com muita dedicação e as pesquisas que ele fazia na busca efetivamente de respostas. E tem uma característica muito interessante que ele trazia. Quando ele estava fazendo alguma pesquisa que não tinha instrumentos, não tinha equipamento, muitas vezes ele inventava os próprios equipamentos que ele iria utilizar na sua investigação, na sua pesquisa. Em 1861, William Crookes já tinha, algum trabalho desenvolvido e foi fazer sua primeira descoberta. Mas antes de falar sobre as descobertas de William Crookes, que nós vamos tratar no segundo bloco, nós gostaríamos de comentar a respeito das fotografias que aparecem de William Crookes, que a gente faz uma busca na internet e normalmente você vai encontrar fotografias dele de um período em que ele já estava mais velho, né? Se a gente faz as contas, do nascimento dele, olha, de 1832 a 1819, 87 anos ele teve de vida, não é? E as fotografias aparecem com barba, um bigode assim pontiagudo, que era característica da época. Os homens usavam esse tipo de bigode, não é, pontiagudo, e a barbicha também meio pontuda. Então ele era um londrino típico da sua época. E era uma pessoa muito dedicada, não é, à família e ganhou dentro da sociedade um respeito muito grande, não só pelo seu trabalho profissional, mas também como cidadão, como membro da Real Academia de Ciências de Londres. Então era uma pessoa que vinha preparada naturalmente, não é, antes mesmo da sua encarnação, no mundo espiritual para um trabalho de fôlego no campo da ciência, para mais tarde vir a se integrar então a esse trabalho que viria a ser a demonstração em laboratório da existência do espírito. Ainda que algumas pessoas digam que há necessidade de confirmação pelos métodos da ciência atual, mas William Crookes utilizou todos os métodos da ciência do seu tempo para o estudo do fenômeno chamado de materialização. Dessa maneira, nós podemos considerar William Crookes como um verdadeiro exemplo de cidadão, de membro de família, de pessoa que se dedicou ao seu trabalho com muito afinco, com muita sinceridade e sempre na busca efetiva
de resultados. Ele avançou por muitos campos, ele não se deteve apenas, né, no campo da física, ele avançou no campo da química e fez muitas experiências. Uma das coisas interessantes é que ele trabalhou num período na busca de extrair açúcar da beterraba. Não é? Então, vejam só as coisas com que ele trabalhava, às vezes coisas que a gente consideraria simples hoje, não é? Hoje, extrair açúcar da beterraba é a coisa mais fácil, da Europa se utiliza muito isso. Mas no seu tempo não havia a possibilidade, o açúcar vinha da cana, não é? E não havia ainda o açúcar da beterraba. E ele trabalhou e foi quem levou, não é, ao desenvolvimento dessa técnica química, desse processamento químico que consegue extrair da beterraba o açúcar. Não tem o mesmo gosto do açúcar, né? Uma curiosidade do açúcar que sai da cana, não é? Mas ele também adoça. Hoje, naturalmente, existem muitas formas de extrair açúcar, existe todo um estudo relacionado com o assunto do envolvimento da química com açúcar, não é? E isso tem a ver com William Crookes, que era químico, naturalmente. Nós avançamos muito do tempo dele para os tempos atuais e vamos chegando à conclusão cada vez mais da necessidade de utilizar elementos naturais, não é, para a nossa alimentação, essa coisa toda que é da nossa época, mas no seu tempo o que se buscava era a solução, não é, para que as pessoas pudessem ter o doce na sua dieta, não é? Então é muito interessante esse esforço de William Crookes nesse campo. Mas não foi só a isso que ele se dedicou. Uma vez que ele abraçava uma tarefa, ele não era de desistir. Era uma pessoa que efetivamente perseguia o seu objetivo, como nós dissemos, inclusive, em sendo necessário, criando as condições. Ele fez questão de montar o próprio laboratório. E ele fez questão, quando foi necessário, de criar o próprio equipamento que seria necessário para evidenciar os resultados da experiência. E ele não partia de ideias preconcebidas. Essa era uma característica realmente do cientista. Ele não fazia pressupostos, pressuposições. Ele simplesmente pegava o fenômeno e ia examinar o fenômeno. Ele encontrava os elementos que faziam parte e passava a investigar sem ideias preconcebidas. E por isso, então, ele chegava a resultados muito interessantes nas suas pesquisas, nas suas investigações. Voltamos daqui a pouquinho, vamos para um intervalo para continuar conversando a respeito de William Crookes. Fique conosco. Retornamos agora com o programa Biografia. Hoje nós estamos conversando a respeito de William Crookes, que foi físico, químico, inglês, e que em 1861, ele fazendo uma pesquisa, fazendo uma investigação, ele estava examinando o espectro de emissão de um pedaço de selênio bruto. E ele notou que saíam uns raios diferentes, com uma coloração diferente, e que ele não tinha até então examinado, e ele resolveu aprofundar o assunto. E conforme ele foi aprofundando a pesquisa, ele chegou à conclusão de que havia um elemento químico que não estava na tabela periódica. E então ele descobriu o tálio, que passou mais tarde a fazer parte da tabela periódica da química. E ele pôde, com os elementos que ele tinha na época, não é? Ele conseguiu, usando inclusive câmara de vácuo, investigar profundamente o tálio, conseguiu pesar, estabelecer o seu peso atômico e tudo direitinho para que ele pudesse fazer parte da tabela periódica. Mas não é só isso, não é todo mundo que descobre um elemento químico que vai fazer parte da tabela periódica, né? Só isso aí já é uma grande descoberta. Mas William Crookes descobriu várias outras coisas. Ele também trabalhou com os raios catódicos e com isso ele acabou criando um tubo, que foi chamado o tubo de Crookes, e essas investigações foram levando William Crookes a uma grande descoberta, talvez a maior de todas,
que foi a descoberta do quarto estado da matéria, o estado radiante. As lâmpadas incandescentes que a gente conhece, elas existem graças a essas pesquisas de William Crookes. Ele descobriu, não é, que o elétron colocado numa certa condição de velocidade e tal, ele podia produzir luminescência, uma luminosidade considerada fria, não é? E isso também foi uma revolução no campo da iluminação. Então nós vemos que esse homem, ele trabalhou em diversas áreas, com diversas investigações, diversas pesquisas no campo da química e da física, até chegar um determinado momento em que, pertencente à Real Academia de Ciências de Londres, os colegas o convidam, né, para investigar um fenômeno que estava, de alguma maneira, despertando a atenção de muita gente, inclusive do meio científico, mas que os cientistas atribuíam aquele fenômeno à crendice popular. Afinal de contas, aquilo sempre teve no campo das crendices. E, de fato, a expectativa que eles tinham é de que se demonstrasse que aquilo não existia, que William Crookes, já muito conhecido e com a autoridade que ele tinha, que ele pudesse investigar e evidenciar que essa história, não é, de espírito não existia. Ele começou a fazer pesquisas com alguns médiuns, mas um dia uma jovem bateu na sua porta. Era Florence Cook. Essa médium, ela tinha recebido a acusação de que ela estava fazendo fraude. Ela ainda jovem, ela não falou com a família e não pediu autorização para o pai, como era hábito na época, né? Ela era de menor. Ela foi direto a bater a porta de William Crookes para saber se ele aceitaria investigar com ela. Ela pediu então a proteção da esposa de William Crookes, porque naquela época uma moça que fosse fazer aquele tipo de trabalho com um homem, não é, que ainda que cientista, era um problema seríssimo para a sua reputação. Então ela recorreu, não é, à proteção da mulher de William Crookes e, naturalmente, depois os pais aprovaram, não é, o que ela pretendia realizar, e durante 3 anos William Crookes fez a investigação com essa médium relativa às questões da materialização. Ela tinha uma capacidade muito grande, essa médium, uma doação potente de ectoplasma e que permitia a materialização dos espíritos em diversas condições. E o William Crookes, ele estabeleceu várias condições. Ele queria, não é, ele precisava de passar o fenômeno pelo rigor do critério científico. Ele não podia simplesmente ver e aceitar que estava vendo o espírito materializado e pronto, está comprovado que existe. Então, aí foi quando ele criou, inclusive, um instrumento, uns fios que passavam, né, pelo corpo da médium e que evidenciavam que ela não estava se movimentando durante o momento em que o espírito estava materializado e se apresentava na frente das pessoas. E então ele pôde, durante todo o período da investigação, ir vencendo várias barreiras. Por exemplo, uma coisa que ele queria que o espírito se materializasse à luz meridiana. E só se materializava no escuro, até então. E o espírito disse a ele que iria providenciar, iria ver o que fazer. Por que o espírito teve que dizer isso para William Crookes? Por que ele não se materializou logo na luz plena? Por que será que ele teve que pedir para William Crookes um tempo para que ele pudesse examinar se era possível, o que ele iria fazer? Outra coisa que William Crookes pediu é que ele queria ver a médium e o espírito ao mesmo tempo. E que aí o espírito também disse a ele que precisaria de algum tempo para verificar isso. Então vejam que ele foi rompendo barreiras, não é? E nós vamos explicar no outro bloco essas questões, não é? Por que o espírito precisou desse tempo? Mas o William Crookes conseguiu também, durante o período, com essas materializações de Kate King, que era o espírito, pesar. Ele pesou a médium e pesou o espírito tinha mais peso do que a médium. Ele pôde tirar pedaço do cabelo, do espírito, da roupa,
e que depois permaneceram, depois da desmaterialização, esses elementos que ele tirou, o pedaço da roupa, o pedaço do cabelo, e o cabelo não tinha nada a ver, era totalmente diferente do cabelo da médium. A roupa com que se apresentava o espírito era diferente da roupa que a médium utilizava. E a médium estava lá controlada dentro da cabine, ainda escura na época, não é? Com os fios que ele passou condutores, qualquer movimento que ela fizesse, ele era capaz de detectar aqui fora no salão onde o espírito estava materializado. São muitas as curiosidades relativas ao trabalho de William Crookes. Nós voltaremos daqui a pouco, depois do intervalo. Fique conosco. Retornamos agora com o programa Biografia. Hoje nós estamos conversando a respeito de William Crookes. E no intervalo, no bloco anterior, antes do intervalo, nós comentamos a respeito de algumas curiosidades interessantes, né? Que William Crookes estabeleceu alguns desafios ao espírito que estava materializado. Um deles é que ele queria que o espírito se materializasse numa luz meridiana, porque se materializava somente no escuro. Passado um bom tempo, Kate King veio e disse a William Crookes: agora será possível, você pode acender a lâmpada. E ele acendia a lâmpada numa luz meridiana, não totalmente forte como as luzes que nos iluminam agora, mas numa luz que permitia ver todo o salão, ver as pessoas que ali estavam. Então ele passou a controlar com mais segurança, não é, as materializações e as diferenças entre o espírito materializado e a médium que estava lá na cabine. Mas por que será que o espírito pediu esse tempo? Vamos lá. Será que quando os espíritos estabelecem um programa como esse, não foi por acaso que Florence Cook foi bater na porta de William Crookes? Ele já estava investigando com alguns médiuns a materialização. Ela soube disso naturalmente, por isso é que ela foi lá, não é? Mas ela provavelmente foi inspirada pelos espíritos. Havia uma razão. Era o momento de o fenômeno chamado espírita ir para o laboratório. E então, havia também uma equipe espiritual dedicada a isso. Não há esse trabalho feito apenas do lado de cá. No mundo espiritual tem técnicos, equipes de trabalho, e havia necessidade de que eles encontrassem as condições de possibilitar a materialização do espírito sem ferir a médium lá na cabine em uma luz meridiana. Então havia necessidade de preparação. Eu posso contar para vocês, fazendo referência a um outro médium, que foi Peixotinho. Um dia, ele estava como médium na cabine, fazendo o trabalho de materialização, e as pessoas assistindo, e o rapaz encarregado da luz deu uma cochilada, né? Deu uma dormida. Já pensou dormir na frente dos espíritos materializados? Mas ficou tão comum que o indivíduo dormiu. E o espírito, num dado momento, estava dando uma mensagem, disse assim, que se acenda a vossa luz. Ele entendeu que era para acender a luz, acendeu, com o espírito materializado na frente dele, na frente de todo mundo. O que aconteceu? Sumiu o espírito, fez desapareceu. E o médium lá dentro entrou num processo dificílimo, porque o ectoplasma, que normalmente é absorvido com a ajuda dos técnicos espirituais, no retorno para a organização física do médium, progressivamente, vamos dizer em doses homeopáticas, não é? Foi absorvido de uma vez e o médium não voltou a ser. Passados alguns dias, ele disse para a mulher dele, com voz rouquenha, com dificuldade, sol, meio-dia. E aí ela entendeu, e ele disse ainda nu. Então ela foi e colocou nu no sol ao meio-dia. E ele então conseguiu ir se recuperando. Nós nos movimentamos ou tocamos muitas vezes em fenômenos que nós não temos o domínio total. Há muita coisa que nós vamos descobrir ainda. O William Crookes, ele avançou nessas investigações, mas nós temos muitas coisas para saber ainda no nosso futuro. Tem muito campo para uma ciência que nós podemos chamar ciência espírita, e o convite para as pessoas que gostam disso, jovens que querem estudar no campo da ciência, não é, do conhecimento químico, da física, de se especializar e avançar com essas pesquisas que o William Crookes iniciou lá no passado e outros cientistas também, não é? Então, o William Crookes tinha um outro desafio que nós fizemos referência no bloco anterior. Ele queria ver a médium e o espírito ao mesmo tempo. Seria isso possível?
Então, num dado dia, o espírito abriu a cortina e pediu para ele entrar. E ele pôde ver o espírito aqui com ele conversando e ao mesmo tempo a médium sentada ou deitada na cama onde ela se colocava para a materialização com os fios que ele havia colocado nela, né, para detectar qualquer tipo de movimento. Então, o que Florence Cook havia buscado era evidenciar que ela não fraudava o fenômeno. E efetivamente ela conseguiu, não é? Com o auxílio de William Crookes. Mas William Crookes descobriu muito mais do que isso, não é? Ele conseguiu evidenciar efetivamente a existência do espírito, que havia algo que sobrevive à morte do corpo, porque era isso que Kate King dizia para ele, que ela havia vivido antes, havia ocupado um corpo de carne, mas que agora ela estava desmaterializada e que ela estava fazendo aquilo com permissão da espiritualidade, por um tempo determinado. Tanto é assim que quando chegou o tempo, ela o avisou. Não chegou a 4 anos. Foi um período superior a 3 anos, mas não chegou a 4 anos. E o momento da despedida é muito emocionante na descrição. Nós queremos mostrar para vocês neste livro, Fatos Espíritas, publicado pela Federação Espírita Brasileira, onde nós vamos encontrar o relato que foi publicado à época em periódicos, não é? Da época, sobre esse fenômeno, sobre a investigação que fez William Crookes. Então, ele vai relatar aqui nesse livro, não é? No relatório que ele apresentou, ele apresenta toda a investigação, toda a pesquisa, todos os controles que ele fez, como é que ele trabalhou, de que forma que as coisas foram se dando e foram se evidenciando. Então, essa breve biografia que nós estamos apresentando aqui, naturalmente, não substitui a leitura do livro. Se você quer mais informação, ainda não leu, aproveite, não é? Leia e se informe, porque esse é um trabalho científico que foi feito no rigor da ciência e que evidenciou, aceitem ou não as pessoas, o fato é que evidenciou que o espírito sobrevive à morte do corpo, que o espírito é um ser pensante, que o espírito ele tem forma, que ele pode se materializar e que ele tem peso, que ele tem respiração, que ele tem vontade própria, que ele não é um autômata, não é um vaporzinho, não é um fantasma, ele na realidade é um ser vivente, ou seja, o espírito é nada mais do que nós, do outro lado, sem o corpo de carne. Isso é o que ficou evidenciado cientificamente na investigação, na pesquisa, no trabalho que foi feito por William Crookes. Mas a despedida foi muito emocionante, está aqui relatada no livro. Quando, então, o espírito conversa com a própria médium. E a médium chora, pedindo que o espírito não se vá. Tamanha ligação, afetividade que ela tinha com o espírito. Então nós vemos que, além disso, os espíritos continuam tendo emoções, continuam tendo sentimentos, eles se nos amam, seguem nos amando. Ou seja, tudo que foi evidenciado nesse programa é o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, os nossos parentes que já partiram. Finalizamos aqui o programa, desejamos a você muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe sempre.